A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão. Olá pessoal, eu sou Ivan Lima, historiador e colunista do História da Ditadura. Esse mês a coluna E no Princípio Era o Disco não terá texto, e sim uma entrevista com o cantor e compositor Sérgio Godinho. Sérgio Godinho é um dos grandes nomes da música portuguesa, se exilou de Portugal durante a ditadura salazarista e foi um dos maiores nomes da música de resistência à ditadura em Portugal. Uma coisa interessante também é que o Sérgio teve uma passagem no Brasil, primeiro nos anos 70, quando foi preso pela ditadura militar, e novamente nos anos 80, quando foi novamente preso e dessa vez torturado pelos militares. Uma coisa fundamental é ligar o Sérgio Godinho à música política portuguesa, mas também à ligação que ele teve com os músicos brasileiros. Chico Buarque, Ivan Lins, Milton Nascimento, vários partilharam com o Sérgio Godinho, e a gente vai falar um pouco nessa entrevista que vocês vão assistir agora, no disco Coincidências, né? Justamente o disco que ele veio gravar no Brasil quando foi preso pela segunda vez. O Sérgio tem 3 discos essenciais no começo da sua trajetória, 2 antes da ditadura, o primeiro disco, Os Sobreviventes, né? E o disco Pré-Histórias. Então são discos que trazem uma mensagem política muito forte, e é claro, o seu primeiro disco pós-revolução de abril, que é o disco A Queima-Roupa. Então são discos que trazem muito do lema do acesso ao trabalhador, à terra, à luta, ao pão, à habitação. O Sérgio é um grande cantor político, espero que vocês compartilhem e gostem dessa entrevista. Contamos hoje com o professor Alexandre Fiuza, da UniOeste, que colaborou imenso com o nosso debate e com a nossa conversa. Alexandre tem um doutoramento em História associado à música brasileira e portuguesa. Enfim, espero que tenham todos uma boa entrevista, uma boa conversa, e escutem mais a música do Sérgio Godinho e esse diálogo que há com a música brasileira. Um grande abraço e fiquem agora com a nossa entrevista. Já estamos gravando, então, boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre Fiuza, meu querido amigo, grande entusiasta da música portuguesa. Alexandre hoje é convidado para entrevistar o Sérgio Godinho, professor da Universidade da UniOeste, doutor em História, né, pelo Unesp, e autor da tese Entre um Samba e um Fado, a repressão, a censura aos músicos no Brasil e em Portugal nas décadas de 60 e 70. Então, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui conosco. E é claro, agora, a gente já tinha falado anteriormente, mas estamos com o Sérgio Godinho. Sérgio, muito obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado, é um prazer também conversar com gente brasileira que se interessa pela cultura portuguesa, não é? Isso é muito importante. É demais, principalmente a sua música, que é uma música super universal, né? Então, a gente do História da Ditadura agradece, né? A gente tem feito um trabalho, e que agora, né, parece que é um trabalho que se remete só ao passado, mas a gente está vendo que muitas coisas voltaram e que a gente precisa novamente reagir a esses constrangimentos, né, momentâneos do mundo. Então, a gente agradece imenso, Sérgio, mais uma vez, é uma alegria grande para mim e para Alexandre, né, que estudamos sobre isso, ele no doutorado quando terminou, eu no meu doutorado, e você é sempre um personagem principal da nossa investigação, da música portuguesa e talvez da música também mundial, né, Alexandre? Alexandre com certeza concorda comigo. Então, a gente vai começar a fazer, a gente separou algumas perguntas, mas naturalmente vão surgir coisas... Vamos conversar, exatamente. Então, a gente também não vai fazer aqui em tom biográfico, mas a gente queria começar, Sérgio, te perguntando, quando você primeiro saiu de Portugal, a gente quer saber das suas influências musicais iniciais, mas principalmente a partir do momento que você deixa Portugal, né, Portugal dentro de uma ditadura. Você deixa Portugal aproximadamente com 20 anos, então você já teve uma consciência do que era viver uma ditadura em Portugal. Então, a nossa pergunta era nesse sentido, né? Primeiro, o que era a ditadura em Portugal, como era viver nesse ambiente, né? Características que você, observando um espaço democrático como em França, né, consegue diferenciar do que era Portugal. Eu não fui logo para a França, não interessa. Sim, eu digo... Estive em vários países. Não, mas é assim, eu sou do Porto, não é? Sou da cidade do Porto e de facto cresci em plena, enfim, salazarismo, não é? Enfim, uma espécie de ditadura à portuguesa, não é? Mas que tinha uma polícia política muito presente, não é? E que foi muita gente presa, inclusive gente que eu conhecia, e até familiares, e que sofreram, enfim, nas mãos da PIDE, aquilo
uma polícia daquele género pode infligir. Eu cresci num ambiente, por um lado, culturalmente muito estimulante, porque os meus pais eram pessoas cultas, interessadas. A minha mãe tinha o curso superior de piano, tocava muito lá em casa, mas sobretudo música clássica. O meu tio, irmão dela, quando vinha lá à casa, tocava aqueles boogie-woogies da altura, e o meu pai, e eram ambos também grandes leitores, estou a dizer, meu pai e a minha mãe. O meu pai tinha a paixão da leitura, aliás, que também era uma coisa que vinha de antes. A minha avó teve entre outras coisas, teve que vocês chamam o sebo, a gente chama o alfarrabista, que vocês chamam o sebo, e eu ia para lá, para o meio dos livros, e lembro-me desse cheiro dos livros velhos, uma coisa que me aprazia muito. E então eu cresci num ambiente, e ao mesmo tempo, os meus pais, mas enfim, o meu pai mais ativamente, era profundamente anti-salazarista, não é? Embora ele não se metesse em política, visto que era um homem que, enfim, de negócios, quer dizer, ele foi ele quem introduziu em Portugal o nylon, ele trabalhava com têxteis, o nylon, que na altura foi uma espécie de revolução, e ele trabalhava com têxteis, importava, era comerciante, enfim, bom. Mas tinha ideias muito firmes acerca até porque tradição familiar também, acerca do Salazar e também daquela estupidez da guerra colonial, com que o meu pai discordava absolutamente, e não foi surpresa nenhuma quando eu mais tarde, já no estrangeiro, fui chamado e me recusei a ir, quer dizer, me recusei a ir, nem respondi, não é? Quer dizer, porque não passava para a cabeça ir para a África combater nessas guerras. E, portanto, tornei-me aquilo que se chama, em termos técnicos, o refratário. O refratário é aquele que não responde à chamada, o desertor é aquele que já tem farda e que deserta, não é? Mas pronto, eu cresci neste ambiente que era estimulante e tive muito contacto com, havia muita gente, e também a minha família também do lado do meu pai tinha grandes pergaminhos republicanos, percebe? O meu bisavô foi quem leu, que era o ator verdial, porque ele era ator, foi quem leu a proclamação do 31 de janeiro, que foi a primeira tentativa de implantação da República, no final do século XIX, no Porto. E depois foi deportado, etc. E, portanto, havia toda uma tradição republicana, alguns maçónicos, etc. Enfim, era um ambiente que era bastante esclarecedor. E aos 20 anos eu resolvi ir embora ainda ilegalmente, porque de facto havia outra coisa, quer dizer, eu estava a sentir-me, estava a precisar de ter mundo, e estava a precisar de conhecer outras realidades e a sentir um bocado, enfim, o confinamento, esta palavra está na moda agora, o confinamento que era viver numa sociedade que, enfim, que censurava filmes, eu era o grande cinéfilo, e mais tarde no estrangeiro vi alguns filmes com mais 15 minutos ou 20 minutos do que aquilo que tinha visto, é só um exemplo. Precisava de ter mundo, e eu estava a estudar na Universidade de Economia, não tinha vocação nenhuma para aquilo, e eu gostava de psicologia, mas sobretudo conhecia gente em Geneve, na Suíça, que estava também a estudar psicologia, e onde, aliás, enfim, a grande figura era o Piaget, não é? Foi o meu professor, e eu fui para a Suíça estudar psicologia, com alguma ajuda do meu pai, foi também como trabalhador estudante, etc. Mas sobretudo eu precisava de ter, como disse, de ter mundo, de viver outros ares, e
e viver autonomamente, não é? Eu acho que hoje em dia a juventude em Portugal, não sei como é que é noutros países, mas em Portugal sai muito tarde de casa dos pais e acho que não é muito salutar, não é? O, há uma história do Papa Francisco que é real, com uma daqueles encontros de rua, filha, uma mãe, ainda por cima italiana, não é? A mama, que diz, ai, meu filho, disse-lhe, queixou-se, o que é que eu posso fazer? Meu filho tem 30 anos, suponhamos, e não sai de casa, o que é que eu posso fazer? E o Papa diz assim, olha, deixe-lhe passar as camisas. Eu acho que é chamada papinha feita, não é? Que muitas vezes não ajuda à autonomia. E nesse aspecto os meus pais foram sempre impecáveis também em relação a isso. Pronto, e depois eu, no fim de 2 anos de psicologia, compreendi que também não era aquilo que eu queria. Aliás, aquela psicologia também não me agradava muito, porque era muito limitada às ideias do Piaget e aos métodos do Piaget, do desenvolvimento cognitivo da criança, etc., que era interessante em si, mas não era aquilo que eu queria. E ao fim de 2 anos entrei mesmo em crise e mandei-me para a estrada e abandonei para sempre os estudos universitários. Perdeu-se um brilhante psicólogo, mas pronto. Eu acho que perdeu-se um psicólogo assim, não é? Mas, e nesse momento tive uma decisão que de facto foi para a vida, que era aquilo que eu ia fazer, seria no campo da música, porque já tocava viola, embora ainda não compusesse, violão, aquilo que vocês chamam, seria na música, no teatro, porque eu gostava muito também, e no cinema, porque eu cheguei a pensar em ir a uma escola de cinema, etc., acabei por não fazer, mas realizei mais tarde, no princípio dos anos 90, três curtas-metragens de meia hora cada uma. De certo modo realizei esse sonho, não é? Com o argumento meu e a realização minha, são coisas que se têm que cumprir na vida. Pronto, eu nessa altura andei muito à boleia, depois de Geneve, portanto aos 22 anos, fui ter ao Porto de Amsterdão, trabalhei num barco, na cozinha de um barco holandês, atravessei o Atlântico, que era outro sonho meu, fui até à Jamaica, Trinidade, etc., passando pelos Açores, enfim, era transformei-me num vagabundo existencial, não é? Quer dizer, porque essa vivência era-me necessária, não é? Eu tinha lido um livro que me influenciou muito quando tinha 16 anos, chamado Pela Estrada, On the Road, do Jack Kerouac, não é? Que é um bocado, digamos, uma bíblia da Beat Generation e que me deu uma urgência de sair, de experimentar, de viajar, no fim de contas, que foi em que senti que havia passos a cumprir. Entretanto, comecei a compor, e tanto fui ter a Paris, no fim de 67, e passei a viver em Paris durante 5 anos e meio, 6 anos, que foi um período riquíssimo, porque desde logo apanhei o maio de 68, vivi aquilo muito por dentro, apanhei muito gás lacrimogéneo nos olhos, dormi várias noites na Sorbonne, enfim, estava mesmo muito embrenhado naquilo, porque eu vivia sozinho, não tinha obrigações tipo familiar, não é? Quer dizer, e então, com licença. Para já é água, esta hora. Mas, e comecei, e aí conheci o Zé Mário Branco, que foi um grande parceiro de investimento de canções dos nossos primeiros discos, não é? E que morreu, infelizmente, em novembro passado. Conheci também o Luís Cília, com quem era muito amigo, que foi uma pessoa também importante, porque foi dos primeiros que
contestou a guerra colonial ativamente em canções, mas com o Zé Mário comecei a trabalhar imediatamente, e então eu tinha nessa altura um bloqueio em relação à palavra em português, não é? A cantar em português. Não era cantar em português, quer dizer, o que acontecia é que parecia tudo o Zeca Afonso, não é? Que foi, enfim, um bocado o nosso pai, o José Afonso, nosso pai criativo, ou parecia assim outras pessoas que não eu. Não tinha encontrado a minha própria voz criativa. E, inclusivamente, há de 4 canções dos Sobreviventes que tiveram primeiro letra em francês. A letra em francês não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas há uma canção chamada Paula, uma outra chamada Linda Joana. 4 canções tinham letra em francês. Até que eu, de repente, abriu-se um dique. Abriu-se um dique quando eu percebi que podia e sabia, sem saber ainda, experimentando, escrever em português. E as canções dos Sobreviventes corresponderam a um período relativamente curto de criação, muito intenso, e que foi realmente, abriu-se ali, essa imagem do Dick parece-me bastante adequada. Abriu-se ali, as águas fluíram. E a partir daí, este primeiro disco, Os Sobreviventes, que saiu, foi gravado em 71, portanto vai fazer 50 anos para o ano, 50 anos de canções, no fim de contas. Saiu mais ou menos ao mesmo tempo que o primeiro disco de Zé Mário Branco. Foram para uma editora portuguesa, na altura, chamada Sassetti, que está muito interessado na nova música portuguesa. E esse ano de 71 foi um ano em que realmente houve pedradas no charco em relação à música portuguesa. O Zeca fez também um trabalho importantíssimo, de certo modo o Adriano Correia de Oliveira, o Zeca, estou a falar o Zeca Afonso, tá? E foi um ano em que de repente apareceram coisas novas na música portuguesa, quer dizer, estou a falar por mim, mas também estou a incluir o importantíssimo trabalho do José Mário enfim, enquanto... Repare, havia duas frentes, começou-se a formar 2 frentes. Os que estávamos no exílio, porque entretanto eu já estava exilado, não é? Não podia voltar a Portugal, não é? E os que estavam em Portugal, José Afonso, Manuel Freire, Adriano Correia de Oliveira, etc., não é? E essas duas frentes, estavam, no fim de contas, davam um grande estímulo ao público português que nos começou a ouvir e ouviu outro tipo de atitude perante as canções, não é? O Zeca Afonso tem uma canção, foi logo no princípio quase do trabalho dele, uma canção importantíssima que eu até durante uma altura cantei, né, recentemente, chamada Os Vampiros, que é uma canção que tem uma metáfora violentíssima contra, no fim de contas, contra a situação, né, da altura. Eles comem tudo e não deixam nada. E é uma metáfora, inclusive, muito corajosa, porque é óbvio que se estava a falar do regime e é óbvio que... E o Zeca chegou a ser muito incomodado pela PIDE, não é? E chegou a estar preso até. Mas realmente era alguém que teve uma importância transversal e uma qualidade poética e musical fantástica, além de ser um grande cantor. Se puderem ouvir, se puderem, não é vocês, porque sei que vocês sabem quem é o Zeca, mas se o público brasileiro puder ouvir, nem que seja no YouTube, coisas do Zeca, vai-se a perceber disso. Com certeza, Sérgio. Ainda também nesse caminho, né,
como você falou, que chegou à França, inclusive o começo da minha pergunta era meio que essa chegada de fato à França, né? O maio de 68, essa agudização e consciência política, né, multiplicada. Numa entrevista que eu fiz com o Zé Mário Branco, ele falou muito dessa convivência dos portugueses que estavam lá na França, né, com os exilados de outros países, né, alguns soldados também que saíram da guerra e que foram para lá. E, propriamente, eu queria perguntar a você, e isso eu não tive a alegria de poder perguntar ao Zé Mário, mas, assim, se entre esses exilados de outros países que estavam na França, grupos de portugueses que migraram para lá, você teve contato com brasileiros, né, que saíram também do Brasil por causa da ditadura? Como é que era a relação com esses brasileiros? Não tive muito contato, quer dizer, de facto que quem apareceu a certa altura em França e com quem tive bastante contacto foi o Geraldo Vandré, né? Nessa altura. Ele tinha tido aquele enorme êxito do Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, tinha tido esse grande êxito, e ele aparecia muito em minha casa, numa certa altura, mas o Geraldo era muito, como é que é dizer, ele era muito autocentrado, não é? Quer dizer, é um tipo que tinha uma alta opinião de si próprio, era muito, pronto, tinha essa coisa, não é? Ele está vivo, o Geraldo, não sei. Tá vivo ainda. Mas depois houve ali pressões políticas que segundo soube que não sei. Meio que variou ideologicamente, ultimamente num show, né? Em João Pessoa ele rasgou a bandeira que falava contra o governo, enfim. Pois. Algo que discorda um pouco dessa visão ligada à esquerda, né? Então me parece que ele deu uma, sei lá, endireitada ao longo do tempo, sabe? Me parece. Parece. Bom, enfim. Mas eu de facto não conheci outros brasileiros. Não. Conheci alguns, enfim, chilenos, mas alguns, mas não houve. O Zé Mário, repara, o Zé Mário também teve mais tempo, não é? Já estava lá e teve até ao 25 de Abril. Eu, entretanto, fui para Amsterdão, onde me deram um passaporte de exilado, mas que era muito restritivo, tinha que pedir vistos para ir a qualquer país, etc. E porque, entretanto, o meu passaporte estava, quando acabou, eles não me renovavam a não ser com só um bilhete de ida, uma viagem de ida para Portugal e logo para Angola ou Moçambique. Não é? Entretanto, estive no Brasil em 71, fui convidado pelo Living Theatre que eu tinha conhecido quando estava no RE, porque entretanto eu entrei no... entretanto o que aconteceu em 69 é que eu fiz audições para o RE, deixa eu ver aqui, fiz audições para o musical Hair, né? E fui admitido, no meio de muita gente que fez a audição, fui admitido e pronto, estive no Hair quase 2 anos, o que me ensinou muito a estar num palco e também a estar num palco musical, com música, com teatro. E eu sempre tive esse bichinho de ator também. E entretanto conheci o pessoal do Living Theatre, que depois foram para Ouro Preto, foram para o Brasil. Primeiro até estiveram em São Paulo, mas depois foram para Ouro Preto e convidaram-me para ir ter com eles, para juntar à trupe, né? E eles estavam a fazer um teatro de rua muito radical, e no primeiro dia do Festival de Artes lá em Ouro Preto, que foi extremamente policiado, isto era na altura da ditadura militar brasileira, penso que era o Geisel. A polícia entrou na nossa casa e prendeu-nos a todos.
e acusou-nos de subversão e posse de maconha. Essa posse, depois eles retiraram a subversão porque era mais conveniente que falar só dos drogados, não é? E então tivemos presos 2 meses na penitenciária de Belo Horizonte, fomos conduzidos para Belo Horizonte, e depois houve estávamos a começar a ser julgados quando conseguiu-se uma expulsão, que era a maneira de nos, enfim, livrar do país. Isto, não vou falar em detalhe de tudo isto, até porque eu quero escrever qualquer coisa sobre isto mais tarde, falar das minhas 2 prisões, porque há uma segunda mais tarde, em 81, 82. Diga? Então, a gente, só para situar um pouco o público brasileiro, né? Ainda que você não precise falar agora, como você mesmo colocou, né? Mas, assim, para situar um pouco, foi uma prisão desse grupo internacional e que foi bem... que ganhou uma dimensão muito grande, né? Muito grande. A gente teve manifestos no mundo inteiro contra a prisão dos atores que estavam lá em Ouro Preto, e você entre eles e a sua ex-esposa. E gente importante como Sartre, Pasolini, John Lennon, ou seja, Jane Fonda, grandes artistas intelectuais do mundo assinaram manifestos pela liberdade de vocês, né? E também há muita coisa sobre a prisão, por exemplo, as acusações que saiu pela imprensa de tortura de alguns dos integrantes do grupo, né? Como foi o caso do Ivanildo, né? Ivanildo, exatamente. Foram os brasileiros, sobretudo, que foram torturados. Eu, na minha segunda prisão, em 81, eu apanhei choques elétricos na cabeça, não é? Com capuz e tudo, não é? Não foi coisa assim. Mas sim, neste caso foram os brasileiros. Não, o Living Theatre era muito conhecido, era famoso, não é, no mundo inteiro. Eu era desconhecido na altura, não tinha ainda, não foi por mim. Mas o Living era uma causa célebre, não é? Quer dizer, realmente houve esse movimento todo. E essa pressão contribuiu muito para poder, finalmente, eles, pronto, nos livrarem de nós, enfim, nós nos livramos deles. Mas o julgamento continuou e, inclusive, fomos absolvidos, não é? Fomos absolvidos porque falta de provas e porque não se... toda aquela prisão foi uma embrulhada, não é? Uma coisa, enfim. Mas pronto, não sei onde é que nós íamos agora. E a outra questão que a gente havia pensado, claro que essa história é muito longa, né? Essa história da prisão do Living daria muito diálogo aqui, mas eu acho que você podia falar, quando vocês são expulsos, que foi a solução encontrada pela ditadura, né, diante de toda a pressão internacional, você me disse certa vez que você voltou ao Brasil antes dessa sua segunda prisão, é isso? Pois voltei, porque eu tinha sido, a minha segunda prisão, como digo, foi 81, 82, foi numa altura em que eu estava a preparar aquilo que veio a ser um disco, embora depois também fui por outros caminhos, um disco de parcerias com brasileiros. Um disco que se chama Coincidências, e eu tinha ido ao Brasil mais que uma vez. Eu fui mais que uma vez ao Brasil, inclusive antes disso, porque eu tinha sido absolvido e ingenuamente, por desconhecimento legal, eu pensei que não haveria problema em voltar ao Brasil, visto que tinha sido absolvido. Mas, de facto, tecnicamente, eu estava expulso. Ou seja, não tinha havido uma reversão legal da minha expulsão.
Ou seja, eu estava, simplesmente não havia controle sobre isso, não é? Até que em 81, quando eu tinha acabado de estar com o Milton Nascimento, com quem estava a fazer uma canção, esse disco Coincidências tem parcerias com o Milton, com o Ivan Lins, com o Novelli, João Bosco e com o Chico Buarque, não é? Eu estava a sair e era na altura em que havia a campanha para as primeiras diretas, se não me engano, posso estar a confundir a história, mas havia a campanha para as primeiras diretas e estavam, os arquivos tinham informação antiga, e quando eu estava a sair, fui chamado e disse: o senhor já esteve aqui preso, etc., e você está expulso do Brasil e está aqui e tal. E então entretanto eu tinha deixado o meu saco com os meus papéis, os meus documentos, etc., na sala de embarque, aliás, na sala VIP, e pedi para me trazerem o saco, etc., e o saco vinha com maconha. E então evidentemente foi um flagrante forjado, né? Pronto, e aí foi quando eu apanhei realmente os choques elétricos, etc. Mas pronto, mas foi uma coisa que me fez bastante forte, não sei, porque nessas alturas tens que sentir que sabes mais do que eles. Não sei como explicar isto melhor. E aí já era muito conhecido em Portugal, porque eu tinha feito, por isto era o Coincidências, veio a ser o meu, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo disco, não é? Já tinha um grande, era muito, muito conhecido, e houve uma grande campanha, sobretudo em Portugal, mas também no Brasil, e eu não me esqueço da solidariedade dos artistas brasileiros que foram cantores. O Chico foi inexcedível, o cantor que me foram visitar várias vezes à prisão, também atores, a Fernanda Montenegro e o Fernando Torres visitaram-me mais que uma vez, a Dina Sepato, que era já minha amiga, enfim, tudo isto, a Dina Sepato e o Paulo José, já muita gente morreu, não é? Jorge Amado, né? O próprio Jorge Amado foi para a imprensa para defendê-lo. Pois, não, houve um movimento incrível também no Brasil. E eu sempre me tocou muito isso, e ainda me uniu mais, digamos, ao povo brasileiro, percebe? Porque não posso esquecer isso, e eu costumo dizer, pode ser que um dia também seja preso outra vez por outra razão. Não é isso que eu ia dizer agora. Eu ia dizer que nunca fui, as vezes que eu estive no Brasil, eu nunca fui assaltado, podia ter acontecido, não é? Mas eu sempre digo, os únicos que me assaltaram foram os polícias, não é? Não foram os ladrões no Brasil. Como diz o Chico Buarque, chame o ladrão, né? Chame o ladrão, exatamente. Chame o ladrão. Chame o ladrão. Exato. Mas tenho essa ligação realmente com o Brasil, que é uma ligação que, mais tarde, em termos de criativos, houve uma extensão disso, quando eu fiz um disco em 2003, que foi um grande sucesso em Portugal, chamado O Irmão do Meio. O Irmão do Meio, está aí, O Irmão do Meio. Ora, que está a ver, parece que já está tudo preparado, não é? O Irmão do Meio é um disco que eu fiz com, digamos, com parcerias vocais. Oi. Já, e vão dois. O Irmão do Meio. O Irmão do Meio é um disco que eu fiz com parcerias vocais. Não chamaria duetos, porque eu acho que
em alguns casos são duetos, mas até em alguns casos há vários intervenientes, em que tenho alguns brasileiros, como, precisamente, lá está, um caso em que são vários intervenientes, com o Gabriel Pensador, e que, juntamente com um grupo que foi muito conhecido, que chama de rap e pop, chamado The Weasel, e então tenho uma canção em que estamos todos, colaboramos todos, tem outra canção com o Milton Nascimento, e tem outra canção com o Caetano, chamada Lisboa que Amanhece, que é uma canção que eu gosto muito, e outra com o Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro, então foi um prazer muito grande, porque era gente que eu tinha conhecido, entretanto, o Gabriel, o Zeca tinha conhecido, e precisamente eu tinha convidado o Zeca, eu tinha visto o Zeca no ano 2000, num espetáculo na Bahia, e acho que ele está a lançar um disco chamado Vou Embolar, e eu gostei muito, eu também gostei muito dele, e disse, temos aqui uma voz que realmente, mesmo criativamente, é muito, muito interessante, é uma nova canção. E então eu convidei-o para quando houve uma festa do Avante, aqui tinha-me pedido um convidado, se eu queria convidar alguém, até inclusive de fora, e eu pensei no Zeca, e o Zeca veio cá a Portugal pela primeira vez, enfim, por meu convite. Entretanto, não sei se vocês estão ao corrente, mas ele acaba de sair, acaba de lançar, ou vai sair, um disco só com canções de música. Lança hoje, Sérgio, lança hoje, dia 10. Canções de Alemar, tu não sabes, ele gravou, né? E o primeiro single foi uma canção minha que se chama Às vezes o Amor. E tem Zeca Afonso, tem Pedro Abrunhosa, tem Jorge Palma, tem Fausto, todo ele é com canções de portugueses. O que eu acho que é uma atitude que é rara no Brasil e que eu é muito de saudar, não é? Porque, de facto, há um grande desconhecimento, continua a haver, vocês sabem, um grande desconhecimento da música portuguesa. Vocês são uma exceção, uma honrosa exceção. Mas há um grande desconhecimento da música portuguesa e eu próprio não continuo a ser basicamente desconhecido, não é? Porque o que acontece com o público brasileiro é que acho que fixou-se muito no fado, não tenho nada contra o fado, inclusive eu fiz muitos fados para vários fadistas, não é? Cantores e cantoras, mas é um bocadinho restritivo porque é como se a música portuguesa tivesse que ser fado. E isso é muito, muito restritivo, até porque as minhas canções, por exemplo, não têm nada a ver com fado, de um modo geral, e quando os brasileiros ouvem as minhas canções dizem, isto parece muito, principalmente música sei lá está, do Chico, do Caetano, ou música nordestina, por vezes, os ritmos, não é, etc. E de facto tem muitas outras afinidades. A música portuguesa tem uma paleta, digamos, de géneros muito, muito grande. Eu lamento um bocado, não é culpa do fado, repito, mas é um bocadinho pena que não haja o conhecimento de outros géneros musicais. Ô Sérgio, eu acho que esse conhecimento mais do fado se deu também pela imigração portuguesa, que acabou vindo para o Brasil antes desse contexto do final dos anos 60, 70, da música portuguesa, e eles eram muito conservadores, então eles queriam ouvir. Eu, quando era criança em São Paulo, eu nasci em 1970, a gente ligava a televisão, passava programa português, na televisão aberta. Tá vendo? Sempre com fado. Então, essa população que vinha, que organizou associações, que tinha programa de TV, de rádio, eles tinham muito essa relação com essa música mais tradicional, né? E eram muito conservadores no campo da política também, né? Claro, eu sei, era o padeiro, não sei quantos. Não, eu sei que eram, e de facto isso marcou muito, inclusive no brasileiro, a imagem tradicional do português, não é?
aquela coisa do português mais atrasado, etc. Isso foi eu, não, era uma imagem também muito estereotipada, mas que tinha alguma razão de ser, não é? Tinha uma origem, não é? Essa razão, essa imagem estereotipada em que se metem as piadas de português, etc., não é? Quer dizer, eu acho que só depois, mais tarde, com a vinda de brasileiros para Portugal, de vários géneros, desde género local, empregados de café, até os dentistas, que foi uma vaga dos anos 80, até pronto, gente que foi imigrando porque as coisas estavam mal em Portugal, e também o viajar e visitar muito Portugal, começou a acontecer, não é? Aliás, hoje em dia a imigração brasileira é maior, é a fatia maior dos imigrantes em Portugal, não é? Já foi os países africanos, mas agora hoje em dia talvez os cabo-verdianos... Eu sou um deles, né? Eu sou um deles, né, Sérgio? Eu sou um deles, né? Eu tô aqui no Porto agora, então... Tá, pois, você continua no Porto, não é? Estou aqui no Porto. E uma coisa, Sérgio, que você estava falando, Alexandre, também, sobre a sonoridade portuguesa, eu ainda em 2006, 2007, por ali, conheci a banda Clã, ainda no Brasil, né? Eles fizeram uma incursão no Brasil, algumas apresentações. Claro. Pois, e aí acabaram por também gravar depois com você, fizeram um show com você, né? O Clã, e é uma banda que quando eu ouvi no Brasil, eu também, na minha infância, tinha aquela visão estereotipada, como foi construído para mim, e eu disse, caramba, eles estão cantando uma música massa, mas eu não entendo. Eu entendo algumas palavras, eles estão cantando em quê? Quer dizer, são brasileiros que estão cantando de outra forma, porque eu imaginava que a música... E aí eu acho que talvez a Clã tenha sido a banda, ali nos meus 16, 17 anos, que me apresentou muito do universo português, sabe? O Clã, o Miguel Araújo, depois os Azeitonas, enfim. Aqui, que é uma nova geração, né? É uma nova geração, aliás, quem trabalha também muito com eles é o Arnaldo Antunes, não é? Sim, pois é. O Arnaldo Antunes. E neste último disco dos Clã, que saiu agora, que se chama Véspera, saiu agora mesmo, tem duas canções com letra minha, não é? Como aliás já em vários discos existe, não é? Continuamos a colaborar muito, e ainda há pouco tempo convidei a Manuela Azevedo, que é uma cantora extraordinária, diga-se de passagem. Eu acho que ela é a melhor cantora portuguesa, mas ainda há pouco convidei para os meus concertos, não é? Há pouco, o ano passado. Porque este ano, concertos, coisa está feia, não é? Mas pronto, eu gosto muito do trabalho deles, e neste último disco essas duas canções deram-me um grande prazer. Tem uma canção que eu gosto especialmente, chamada Tudo no Amor, que é muito bonita, de letra e música, modéstia à parte. Ô Sérgio, façamos justiça até para o público, né, que não conhece muito a história portuguesa, que a imigração portuguesa e os exilados portugueses foram muito importantes também no Brasil, né, nos anos 50, 60, 70. É verdade. Muitos deles foram professores nas universidades brasileiras, né, influenciaram o jornalismo, né, com a própria publicação Portugal Democrático, com a própria crítica teatral de um João Apolinário, né, que virou de poeta, virou um letrista, né, com Secos e Molhados, né, já que ele era pai do João Ricardo. Então tem toda uma intelectualidade portuguesa que foi muito importante para o Brasil, né, nos anos 60 e 70 principalmente, né? Sim. E a pergunta que a gente queria fazer para você, quando você volta para Portugal depois do 25 de abril de 74, sim, você estabelece contato com aqueles brasileiros que ainda viviam exilados lá por Lisboa ou por todo Portugal? Olha, não. Quem é que podia ter sido? Não estou a ver. Boal, por exemplo. Quem? Augusto Boal. O Boal, sim, claro. O Boal dei muito com... Obrigado. Dei muito com o Augusto Boal e com a mulher, a Cecília, que vieram para Portugal. Foi com quem tive mais contacto. E, aliás, foi em casa do Augusto Boal, e há uma fotografia disso até,
que eu conheci o Chico Buarque, porque ele veio cá a Portugal e o Augusto Boal promoveu, enfim, um encontro com várias pessoas portuguesas e tá, aliás, há uma fotografia no meu livro biográfico que se chama Retrovisor, há uma fotografia em que eu estou com o Chico, acho que há, em que o Chico e está, vê-se ao fundo o Boal, eu dei-me muito com o Boal. Faz que é curioso, eu depois, o Boal, esse morreu, não morreu, acho que ele morreu, mas eu ainda encontrei o Boal pouco tempo antes de ele morrer, uma vez que fui ao Rio e estava lá, naquela parte bem perto do Banco do Banco do Brasil, do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, sim, sim. CCBB, não é? E encontrei na rua o Boal e a Cecília. Assim, um grande prazer nesse reencontro. Mas pronto, foi quando alguns cantores vieram pouco a pouco, não é? Eu penso que o Chico foi dos primeiros a vir e depois disse o Milton Nascimento também veio, mas já foi um bocadinho depois. Mas foi a virem cá, o Boal viveu mesmo cá, não é? Houve uma altura em que também o Zé Celso também teve, mas eu não me entendi muito bem com ele, porque é outro caso também de eu, percebe? Isto não, porque o Zé Celso disse, você quando compreender a importância do nosso trabalho no Brasil, você vai abandonar tudo e vem connosco. E eu, o que é isso? tinha chegado há pouco tempo e agora abandonar tudo. Mas ele foi em parte, o Zé Celso foi em parte um pouco o pivô da ida do Living para o Brasil, do grupo de teatro, né? Sim, na altura, sim. E foi a partir de uma conversa com ele, né, e com Julian Beck, né? Por isso é que eu digo que eles primeiro foram para São Paulo, só depois é que foram para Ouro Preto. Sim, é verdade, isso é inegável. Não, e foi alguém com muita importância, não é? Quer dizer, não estou a negar isso. Estava a dizer de uma coisa pessoal, não é? Sim. Ao passo que com o Augusto Boal sempre foi uma relação muito fraterna, não é? Isso é muito. Sérgio, outra coisa, eu até lembrei agora do show do Caetano, eu fui aqui há pouco no show do Caetano no Porto, e o Caetano, sempre que se fala de música portuguesa, uma das referências também é você, né? Ele sempre fala. Ele fala da Amália, ele fala de, sei lá, da Amália, mas assim, a Amália e o Sérgio Godinho estão sempre na fala do Caetano quando o assunto é música portuguesa. Então, a partir daí, desse encontro com o Chico e tal, 75, 76, você passa a ter, de fato, mais troca sei lá, e produção com os músicos brasileiros. Né? Na década de 70 e década de 80 acaba sendo um período de muita aproximação entre vocês, né? Ivan Lins. Quer dizer, de facto, o que impulsionou também isso foi esse meu projeto do Coincidências, não é? Porque, de facto, eu queria que o disco fosse todo com parcerias com os brasileiros, parcerias de composição. Depois, não necessariamente parcerias vocais. Por acaso, o Ivan é que disse, não, eu quero cantar também, eu quero ir cantar, e veio a Portugal expressamente para cantar, para gravar nesse disco. Mas esse projeto, que depois, como digo, ficou a meio caminho porque eu fui preso, etc., mas já estavam várias canções feitas, e esse projeto era um projeto que eu queria sempre, temos que fazer pontos com o Brasil, não é? E a editora topou muito essa ideia, não é? Era a Polygram, topou muito essa ideia e deu-me condições
para ir ao Brasil mais que uma vez, embora tenha ficado em casa de amigos, etc., mas ir ao Brasil mais que uma vez. E a primeira pessoa que se dispôs a fazer uma canção foi apresentado por Novelli, foi o Milton Nascimento, o Bituca, não é? Quer dizer, porque ele disse, eu quero fazer, vamos embora e tal. Então eu dei-lhe uma letra, embora eu geralmente nas parcerias instrumentais, as parcerias, quer dizer, instrumentalmente eu prefiro que me deem uma música e eu faço uma letra, não é? Mas no caso do Milton, eu dei-lhe uma letra chamada A Barca dos Amantes e ele fez a música, uma música muito bonita. Aliás, o Milton mais tarde gravou A Barca dos Amantes e há um disco ao vivo que se chama A Barca dos Amantes. E foi a primeira pessoa que se dispôs a isso. Teve que ter também Caetano e depois isso acabou por não acontecer, ser interrompido. Pronto, depois eu compensei com o irmão do meio em convidá-lo para o Lisboa que Amanhece, que enriqueceu muito disso, que é o Lisboa que Amanhece. Eu salto épocas na conversa, não, vocês não se preocupem. Não, tá ótimo. Não sou historiador. Então, e o João Bosco, né? E não sei se você sabe, mas eu fiz uma dissertação de mestrado na Unicamp sobre a obra do João Bosco e do Aldir Blanc, o Aldir Blanc que acabou de morrer, né? Uma grande perda para o Brasil. E como é que você chegou até o João Bosco? Também pelo Novelli? Não, já não sei como é que foi. Mas o João Bosco fez uma coisa que eu não gostei nada. Mais tarde. Não fez. Não tem problema nenhum em dizer isto. O João Bosco, houve um brasileiro que, uns anos depois, que me disse, sei lá, você já ouviu uma canção do João Bosco chamada Tal, Tal, Tal? É que é a mesma a música que ele lhe ofereceu, mas com outra letra. Então ele aproveitou aquela música e depois alguém pôs outra letra, não sei se foi o Aldir ou assim, o que eu achei assim uma coisa um bocadinho fora do baralho. Porque, bolas, ele tinha dado essa música para mim, eu fiz uma letra, não é das coisas mais conseguidas, devo dizer, mas pronto. E depois eu não tenho mais imaginação para... aproveita aquela música, agora vou fazer com outra letra, quer dizer, não achei assim, achei um bocado deselegante. E portanto, mas de resto não tenho as melhores recordações. E estava a dizer que com o Caetano, no Irmão do Meio, que fui ao... O Caetano o Caetano na altura estava na Bahia, porque é a altura da festa de Iemanjá, 2 de fevereiro, etc., não é? Ele estava então eu fui a Salvador, a casa dele, e gravamos no estúdio do Carlinhos Brown, que era naquela favela como é que se chama? É uma favela assim mais... Não estou a ouvir... No Candial. Candial, exatamente. Candial. Eu estava a pensar assim, Vidigal não é Vidigal. Vidigal do Rio, Candial é na Bahia. Não, eu sei. Candial, exatamente. E é muito curioso porque o Carlinhos tinha uma escola, tinha uma escola para meninos Candial Beat, ainda tem. Para ensinar a percussão, etc. Então ele tinha uma popularidade fantástica, não é? Ali, quer dizer, aliás, o estúdio não estava sequer fechado à chave, não é? Ninguém ia assaltar aquele estúdio, não é? Quer dizer, era assim ele era dali, não é? Quer dizer, é como se fosse dali. E era um estúdio modesto, etc. Mas pronto, era só gravar a voz, o resto já estava gravado. A voz do Caetano foi gravada aí no Candial. A gente vai conhecendo assim esses locais com a vida, não é? E com o trabalho, não é? E realmente eu já estou francamente com saudades
de ir ao Brasil, mas quer dizer, neste momento, para lá de tudo, não vou fazer mais uma viagem. Já fiz uma viagem este ano. Este ano não fui ao Brasil, mas fui, isto agora já é um parênteses, fui a Buenos Aires, queria muito conhecer Buenos Aires. Buenos Aires e a Patagónia, e que realmente é uma cidade fortíssima, e a Patagónia também gostei imenso. E o que acontece, ficou a minha mulher, quando voltamos, uma semana depois, voltamos no princípio de março, fecharam as fronteiras, não é? Porque foi quando começou esta história assim brava do corona e portanto uma semana, se tivéssemos sido mais tarde, tínhamos ficado lá, pelo menos seria mais difícil sair, enfim, e desta vez não deu para ir ao Brasil, mas hei de voltar. Só uma curiosidade também, Sérgio, Alexandre, não sei se o Alexandre conhece essa história, mas isso da música, que você falou de João Bosco, tem uma situação parecida no Brasil. Sivuca, né, o grande instrumentista Sivuca, fez uma música, na altura, isso no começo dos anos 70, entregou a um letrista pernambucano chamado Rui Moraes e Silva. E aí ele fez a letra, a música inclusive foi gravada por uma cantora pernambucana, a versão chamava-se Amanhecendo. Aí foi gravado em Pernambuco e tal. Meses depois, não teve muito sucesso, ele deu a mesma melodia ao Chico Buarque. Então, o Chico Buarque, sem saber de nada, fez a letra para João e Maria, né? Eu tenho essa gravação, a primeira gravação, Amanhecendo, né? Ninguém conhece, mas todo mundo conhece João e Maria. O Rui Moraes nunca mais, fico muito chateado, é claro, com o Sivuca, porque, pô, a música chegou a ser gravada, inclusive, né? Alexandre, eu vou te enviar, se quiser eu posso enviar também, Sérgio. Assim como a minha foi gravada, não é? Pois, mas é uma coisa muito parecida. Mas assim, já que você falou do Brasil, então... Posso falar do Sivuca, Ivan, rapidinho? Pode, claro. E é curioso porque o Sivuca também teve uma passagem, digamos assim, pela música de Portugal. E o Sivuca, ele foi a primeira pessoa a produzir um disco na Europa de africanos. Ele produziu o primeiro disco do Ouro Negro. Fez muito sucesso em Portugal. Ele produziu o disco Africaníssimo e ele mesmo toca a sanfona, a gaita no disco. Eu acho que isso dá até quase uma desculpa para o João Bosco, então, né? Porque o João Bosco é uma pessoa muito ética, e o próprio Aldir Blanc, que era o seu parceiro, e o Sivuca também, sabe? Eles também têm um... Não sei porque é que ele fez ou isso. Ou pode ser um lapso, ou um erro, ou um equívoco. Ou como diria o Zé Mário Branco, né? O Camões, na verdade, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, Alexandre. Então... É por aí. Mudam depressa demais. Mas tudo bem. É só porque eu não gosto, eu falo na cara, né? Quer dizer, então não gosto de quando desagrada, mas é uma exceção. Mas enfim, Sérgio, também a gente já está, daqui a pouco o Zoom vai desmontar tudo. Ainda bem que está gravando, sim. Passou o tempo, mas uma coisa, você falou do Brasil, sobre ir ao Brasil e tal. E nos anos 60 e 70, claro que a música, o teatro, não foram a única, mas foram uma grande ferramenta, né, de luta, resistência política, né? Canções, como a gente falou, assim, Que Força é Essa? E Companheiro, canções tão fundamentais, né, feitas naquele momento, quer dizer, na verdade, atemporais, porque o capitalismo engole tudo há muito tempo e tal, mas canções que passam a ter hoje, né, principalmente no Brasil, onde a extrema-direita já governa, em Portugal, onde a extrema-direita está engatinhando, né, talvez até com uma certa influência do Brasil, com alguns métodos muito parecidos. Eu queria saber, Sérgio, como é que você observa esse quadro político? É claro, a arte dentro desse quadro político, né, a importância dessa nova geração, dos antigos artistas, mas dos novos também, para esse enfrentamento, porque é necessário também resistir de alguma forma. Mas você está a falar... Quer que eu fale de Portugal ou do Brasil? Não percebi. Talvez dos dois. Eu acho que talvez... porque aqui ainda não. Aqui a gente tem uma extrema-direita que começa a engatinhar, mas de qualquer maneira já causa um certo... Não, mas a direita cá em Portugal, apesar de tudo, não tem a importância que tem neste momento no Brasil. No quadro de governação e institucional do Brasil, não é? De facto, é muito...
eu vejo, é difícil não ver, vejo com grande preocupação o que está a passar, não é? Quer dizer, no Brasil, não é? Quer dizer, todos os dias, quer dizer, a gente tem assim tem ali um prego ali e neste caso está a morrer muita gente, não é? Que é mesmo prego no caixão, quer dizer, até no sentido real, não é? Porque está a morrer tanta gente com esta incúria, não é? Que é partilhada também com o Trump, com o Donald Trump, quer dizer, que é de facto uma situação que nós vemos como é que é possível que tenha chegado aí, não é? Quer dizer, é mesmo muito preocupante. E Alexandre, fica à vontade, pode falar alguma coisa. Eu acho que a gente está encerrando, né, Ivan? E eu queria agradecer, né, até o convite, né? Porque o Sérgio Godin é uma pessoa importantíssima, né? É até lamentável que ele não tenha maior visibilidade no Brasil, né? Porque ele merecia isso, ainda que muita gente o conhece, de todos os músicos, né, de Portugal contemporâneo, está aí o Sérgio Godinho entre eles, né? Não, e sem contar a importância, né, que o Sérgio tem para Portugal, né? Agora tem toda uma explicação também, né, Sérgio, de indústria fonográfica. A indústria fonográfica brasileira é muito complexa. A de Portugal é infinitamente pequena em relação à indústria brasileira. Tem aliás, também uma questão da língua, né? A questão da língua também, apesar de ser o português, as pessoas não estavam habituadas. Não compreendem, não é? Não, tem grande dificuldade. Então, nas minhas canções mais rápidas, tem uma grande dificuldade. Mas isso é porque é falta de hábito de escuta. Da audição, sim. Eu dou sempre o exemplo, quando começaram as novelas brasileiras em Portugal, primeiro foi a Gabriela. E a Gabriela tem um linguajar, inclusivamente, até regional, muitas vezes, não é? Quer dizer, e ao princípio, as pessoas estavam fascinadas porque aquilo tinha uma grande qualidade de representação, de tipologias, etc., não é? Mas não compreendiam nem metade. E bastou 3 semanas de ouvir aquilo todos os dias, de repente, abre-se assim a chave. Sabe como é que é? E, portanto, eu acho que é um bocado isso, porque os brasileiros que, quando vêm para Portugal, não compreendem muita coisa, não é? Não compreendem. E isso é bastante incomodativo, porque sabes que está a ser falada a mesma língua, mas não compreendes. Não é? Não percebes, não atinges. E depois há muitas expressões que são diferentes, ou construções gramaticais, frásicas, que são diferentes. Então, até que também se desvenda esse código, isso é só com o hábito. Mas, quer dizer, isso é um bocado como o ovo e a galinha, quer dizer, se a gente... Não é? Quer dizer, se não compreende, depois não vai ouvir. Se não vai ouvir, continuar a não compreender, não é? É que é assim um bocadinho difícil de quebrar esse círculo vicioso. Mas pronto, vamos. Precisamente. Hoje eu estava ouvindo o Sobrevivente, Sérgio, e eu lembro a primeira vez que eu ouvi, eu não entendia quase nada, né? Hoje eu escuto, eu sei praticamente tudo, né? Canto e tal, e quando eu mostro a um amigo do Brasil, ele diz assim, eu não estou entendendo nada. Eu disse, como assim? Tá aí, tá em português. E aí, claro, já faz 2 anos que eu estou aqui ouvindo, e no Porto a coisa é um pouco ainda mais difícil do que em Lisboa, propriamente, de adaptação. E tem uma banda recente chamada Capitão Fausto, uma banda portuguesa também, gosto bastante, né? Mas eu acho que não é do Porto. Então, Capitão Fausto é uma banda... Capitão Fausto, sei. E eu comprei o disco, gostei, disse, caramba, não estou entendendo isso aqui. Aí peguei a letra, fui entender. Hoje eu já entendo com a maior naturalidade, mas de fato tem muito isso. Se a gente ouvisse mais no Brasil, com certeza a gente teria, né, Alexandre? Eu acho que o Brasil tem um ou outro ator
português que às vezes aparece nas novelas, né? Mas aparece com aquele sotaque já trabalhado, né? De falar um pouco mais devagar, sabe? E um sotaque muito mais próximo ao de Lisboa, por exemplo, do que todas as variáveis que o país oferece. Portugal tem muitas variáveis linguísticas, né? Sonoras, enfim. Tem, completamente. Mas também eu acho que deve ser a mesma coisa no Brasil, não é? Sim. Não é? Também porque eu acho que isso são os regionalismos, etc. Mas claro, é bem evidente, no Norte fala-se diferente, mesmo no Porto fala-se diferente de Lisboa, ou os alentejanos têm uma maneira diferente de falar, os açorianos, há muita gente que não os compreende, só de certas ilhas, ou madeirenses. Pronto, acho que isso é normal. E Portugal, sendo um pequeno país em termos de superfície total, tem tem muitas variantes locais, não só linguísticas, mas mesmo de costumes, etc. Inclusive geográfica, não é? Porque nós temos as planícies e temos as montanhas, temos o mar, temos o interior, temos a grande presença do mar, que é muito, muito importante. Eu acho que a nossa tradição marinheira, quer dizer, também vem disso, não é? Quer dizer, os chamados descobrimentos, etc., não é? Agora foi comemorado, embora até tenha sido uma missão espanhola, mas a volta, os 500 anos do Fernando Magalhães, da volta da viagem de circunnavegação do Fernando Magalhães, que é uma epopeia notável, não é? Quer dizer, de facto, o que aconteceu ali. Mas pronto, é assim. Tanto mar. Tanto mais. Então, Sérgio, agradeço imenso sua disponibilidade com a gente, né? Não só aqui para essa entrevista ao site História da Ditadura, mas a mim, ao Alexandre, a todos os brasileiros que se interessam pela cultura e pela música portuguesa. Você é sempre muito solícito, disposto a colaborar. Enfim, eu acho que o Brasil, de fato, ainda precisa muito conhecer a música portuguesa, né? A música do Sérgio Godinho, ainda mais, né, Alexandre? Então, a música... Vocês passam a ser os emissários oficiais, não é? É verdade. Então, a gente agradece muito, primeiro, pela sua música, né? Que essa é, de fato, atemporal, imortal, uma obra fantástica ao longo do tempo. Eu até falei ontem ao Alexandre que o seu disco mais recente é um dos que eu mais gosto, por incrível que pareça. Veja, se passaram 50 anos e eu estou falando aqui que eu adoro o Nação Valente, né? Que é um disco que eu acho... Não acabe com essa turnê, né? Não acabe com essa turnê. O Nação Valente ficou muito forte. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito e eu espero ver esse show ainda. Tomara que em breve. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Eu convidei-te uma vez para ir a São João da Madeira, mas tu não podias. Mas estou esperando o próximo, Tá bem? Tá bom. Um abraço grande. Depois dê notícias, você também, Alexandre. Dê notícias. Tá bom? Podemos divulgar isso no site, né? Esse vídeo, podemos essa conversa no site? Podem. Divulgar o quê? Essa conversa com da gente no site. Estou liberado? Tem autorização? Completamente. Alexandre? Também autorizo. Alexandre, também muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e essa oportunidade de poder conversar com o Sérgio Godinho. Eu entrevistei em 2004, né? Já são 16 anos. Incrível. E não tinha conversado, assim, vendo novamente, né? Diferente de que eu tive mais contatos com o Luiz Cília, né? Que é um grande amigo do Sérgio Godinho, né? E espero poder revê-lo em Lisboa na próxima viagem que eu... Acho muito bem. Ok? Um grande abraço. Tá bom. Pessoal, um grande abraço. Tchau. Tchau.